Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais uma live da série Elos Família. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre extroversão e introversão, a continuação de um pouquinho da live da semana passada, né, onde nós falamos sobre os tipos psicológicos. Essa live vai ser dirigida pela Nicole Gonçalves, que é nossa terapeuta familiar e de casal e psicóloga. A Nicole já deve estar entrando e a gente vai falar justamente sobre essas atitudes, como que nós nos colocamos, né, frente ao mundo e frente a toda a comunidade, ao ambiente e a nossa família também, tá bom? Vamos aguardar um pouquinho, a Nicole já vai entrar para que ela possa explicar para a gente toda essa atitude, né, que a gente tem perante o mundo e também o quanto ela influencia na nossa personalidade, no nosso tipo psicológico. E tem muita diferença entre cada aspecto, né? A gente consegue, às vezes, nos observar de uma forma muito clara, né? Sendo introvertido ou extrovertido, porém nem sempre a gente consegue reconhecer o outro e saber como lidar com a outra pessoa da nossa família, que nem sempre tem a mesma atitude que a nossa, tá bom? Vamos aguardar um pouquinho, elaborem, tá, as suas questões, coloquem pra gente que vai ser muito importante e de acordo com o que vocês forem mandando essas questões, eu vou mediando também elas com a Nicole. A Nicole já deve estar entrando, deixa eu só verificar. Ela já está entrando, aguardem só um minutinho. E essa live, na verdade, ela vai ser uma continuação, vai ser um quarteto de lives. A primeira live foi a da semana passada, falando sobre tipos psicológicos, que a gente falou sobre conflitos familiares, compreendendo os tipos psicológicos e como eles ajudam a resolver os atritos no dia a dia. Desta live, a gente entra nessa segunda, que são justamente a avaliação dos fatores de introversão, falando sobre atitude, né, de extroversão e introversão, e na sequência mais duas outras lives na próxima semana e na seguinte, que nós vamos fechar com todos os tipos psicológicos. Quem não puder assistir todas as lives, não puder estar presente conosco, enviem as questões e a gente vai estar respondendo e vocês conseguem assistir todas elas através do nosso canal no YouTube, tá? Sigam a gente, inscrevam-se e coloca lá o sinalzinho de notificação que vocês vão receber. A Nicole acabou de entrar. Já está entrando. Olá, Olá, Nicole! tudo bem? Tudo bom? Tudo Olá, tudo bom, Beto? Também, todos presentes aqui assistindo a nossa live. Hoje falando sobre os tipos, né? Sobre as atitudes, introversão e extroversão. E vamos lá, Nicole. então. Então, falar sobre atitude é muito bacana, porque a gente vai reconhecendo algumas coisas nossas e algumas experiências que a gente viveu, sabe? Assim, na escola, com os amigos no trabalho, então é muito bacana, né? Então, assim, aquele videozinho que a gente fez, que eu mandei, falava exatamente isso, assim, o que é introversão? Introversão é quando você tem a energia psíquica, tá? A tua atitude no mundo, ela é Nicole, muito mais... a sua internet está travando. Não tá funcionando? Tá escutando? Está travando. Tá travando? Está travando um pouquinho. Continua, qualquer coisa eu te aviso. Se você puder botar no 4G, aí a gente consegue fluir às vezes melhor. Então, Fale. 4G é o que? É do telefone? É. Ele entra automaticamente. Tá funcionando Então, agora? Ou tá não? funcionando, Nicole. Tá funcionando. Continua. Então, o que é a introversão? A introversão é quando a gente tem energia
da psique fluindo para dentro, para o interno, para nós. Então, tudo que acontece ao redor, a gente vai olhar de um jeito mais recolhido, porque a gente está olhando a partir do nosso interior, né? E o extrovertido tem a psique com a energia voltada para fora, para o externo. O que significa isso? Significa assim, por exemplo, se a gente pensar nas crianças, né? Então, eu tenho um filho que é muito extrovertido, é bastante extrovertido. Então, ele sai na rua, ele conversa com as pessoas, ele tem uma facilidade muito grande para isso. Então, eu vou contar uma situação que foi muito engraçada. Uma vez nós viajamos, a minha irmã morou um tempo fora e a gente foi até a casa dela. E a gente foi passear e a gente foi para estava na Europa, num lugar diferente, bem diferente. E ele queria falar com todo mundo, não importava que língua que a pessoa falasse. Então, ele andando na rua, perguntando assim, vocês falam inglês? Ele falava, do you speak English? Ele ia perguntando para as pessoas. Por quê? Porque ele queria conversar com as pessoas. Aí, se não bastasse isso, um dia ele me chega, meu marido vai com ele no banheiro, aí dentro do banheiro ele vira pro rapaz que está do lado, assim, fazendo xixi, e fala assim, então, você fala inglês? Porque ele queria conversar com o rapaz. Entende? Então, isso é uma criança extrovertida. Ou uma situação, por exemplo, de um menininho que ele foi pescar com o avô, e aí o avô sentado lá arrumando as coisinhas para pescar, para pôr as coisas no barco, e ele ficava no pier, indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, e falando com todo mundo que ele encontrava. Ele não conseguia sentar e ficar calado. Calado não, mas não conseguia simplesmente sentar e ficar ali com o avô. Por quê? Porque ele se alimenta, ele se movimenta nesse contato com a extroversão. Então, ele precisa disso. E isso é para o adulto também. Então, quando a gente pensa num adulto extrovertido, é aquele adulto que entra no elevador e ele conversa com você. Ele conversa naturalmente com você. Não é um problema, né? Ele pergunta, ele fala, ele quer saber. O introvertido, muitas às vezes, ele passa por um pouco antipático. Ou, ele não conversa muito. É aquele que quando você entra no elevador, ele até fica quietinho, olha para baixo. É como se ele não tivesse muito jogo de cintura ali. Ele não fica tão à vontade. E é exatamente por isso que ele é um introvertido, porque ele tem energia voltada mais para ele. Então, essas atitudes são estilos de vida, né? Não quer dizer... Acho que é importante dizer duas coisas. Então, isso é para a criança e para o adulto. Tem a criança que é extrovertida e tem a criança que é introvertida. E para o adulto também. Mas, por exemplo, eu sou uma introvertida. Isso não significa que eu não consiga usar a minha extroversão. Por quê? Porque como adulta, eu já aprendi a fazer isso. Quando eu era mais nova, era muito mais difícil. Então, por exemplo, eu queria ir numa loja, eu queria comprar uma coisa. E na padaria, comprar um pão. Eu tinha vergonha de entrar na padaria e perguntar, olha, quanto que é o pão? Ou posso comprar? Eu morria de vergonha, né? E muitas vezes a gente não tem essa compreensão de que é difícil mesmo, de que a criança tem dificuldade em alguns momentos para usar essa extroversão. Mas que tudo bem, não faz mal, não é um problema. Por quê? Porque a gente tem que dar um tempo para a criança aprender. E eu aprendi, né? Então, assim, você vai aprender ao longo da vida. A mesma questão para o extrovertido. Ele é um extrovertido. Qual é a dificuldade dele? A dificuldade dele em olhar para dentro, em se calar, em, assim, se recolher. Porque o extrovertido, ele tem essa habilidade, mas ele precisa muitas vezes tocar nisso, quer dizer, se recolher um pouco, para entender assim, o que é que eu quero, o que faz sentido para mim, que pão mesmo que eu quero comprar, porque senão ele fica só assim, ele vai na padaria, pergunta do pão, escolhe o pão lá muito rapidamente, e ele não consegue nem olhar direito para qual é o pão que realmente é aquele que ele gostaria. Estou falando do pão, mas quando a gente está falando de outras questões mais sérias, é mais importante, né? Então, assim, Pera, deixa eu só terminar uma coisinha. Ele tem várias perguntas, eu já vou falar. Mas assim, a extroversão e a introversão, elas não são estáticas. Elas se movimentam. Então, é lógico que quando eu vou numa festa, eu uso muito mais a minha extroversão do que a minha introversão.
eu não passo a ser uma extrovertida. Por quê? Porque a minha atitude principal, o jeito que eu lido mais, que eu vivo mais no mundo, é de um jeito mais introvertido. Mas não significa que isso é estático. Significa que sim, eu uso muito mais, mas eu também eu posso fazer uma palestra. Eu faço aqui a live, né? Outro dia eu falei com uma amiga, ela falou assim, menina, eu não me imagino fazendo isso nunca. E ela é uma extrovertida. Mas por quê? Porque ela não está habituada com isso, né? Então ela tem um pouco mais de... Fica um pouco mais receosa. Quando você está no seu ambiente, é mais fácil você lidar com essa coisa da extroversão. Mas o fato é que a gente consegue mesclar. Mas nós vamos ter sempre uma atitude principal. Uma atitude que eu me movimento mais no mundo. E o interessante da gente perceber isso com as nossas crianças e com as pessoas que estão ao nosso lado é que a gente não vai exigir deles uma coisa que vai ser para eles muito violento, uma coisa forçada. Você vai entender que assim, é o movimento daquela criança ou é o movimento daquele adulto. E somado a isso, ao longo da vida, a gente vai ter momentos mais extrovertidos e momentos mais introvertidos, né? Então, por exemplo, quando eu estava na faculdade, acho que foi o meu momento mais extrovertido. Por quê? Porque eu estava ali com muita gente, né? E você está com muito contato com muita gente, precisando decidir, resolver, criar muitas coisas. Então, te leva, o movimento, o contexto te leva a ter um movimento mais extrovertido. Mas, se eu vou fazer um retiro espiritual, para mim não é um problema, porque eu sou uma introvertida, eu lido bem com isso. Para o extrovertido isso é um pouco mais delicado. Então, é isso, eu acho que é entender que aqui, que não é estático, que a gente tem uma atitude principal, que isso não é estático e que ao longo da vida a gente vai exercitando um pouco a outra atitude. E aí aprendendo um pouco mais a lidar com isso. Um pouco mais a incorporar isso, para que a hora que a gente precisa perguntar sobre o bolinho que saiu ali, que eu estou interessada na padaria, eu consegui fazer esse movimento, né? Assim como a hora que eu quero ficar mais recolhida na minha casa, tudo bem, eu também consigo fazer esse movimento. Então, isso é um pouco assim da extroversão e da introversão, mas tem um monte de gente perguntando aqui, eu acho legal a gente olhar o que é que o pessoal está falando. Uhum. Então, a gente tem a primeira pergunta da Patrícia, que eu acho que você respondeu já muito bem, né? Se existe a mistura desses dois tipos, de atitude introvertida e extrovertida, né? Você pontuou já que sim, e ela falou assim, quero dizer melhor, a pessoa ser introvertida, mas agir de forma extrovertida. Eu acho que você também colocou assim, não, eu sou introvertida, mas eu estou aqui fazendo uma live, né? Eu estou me expondo. Então, às vezes, até a circunstância, o trabalho da pessoa faz com que ela tenha que ter atitudes mais extrovertidas. Eu acho que na criança isso fica uma coisa bem mais clara, mas no adulto isso se conjuga. E a gente tem uma outra questão aqui. Eita, peraí. A introversão tem a ver com insegurança ou autoestima também? Talvez assim, se a pessoa for introvertida, isso quer dizer que ela tem uma autoestima baixa ou ela seja insegura? Da criança ou do adulto ter dificuldade de transitar com segurança nos diferentes ambientes? Então, o que acontece é o seguinte, não, a criança introvertida não necessariamente ela é insegura ou tem uma baixa estima. Não é, a gente não pode ligar uma coisa à outra. O que acontece é o seguinte, nós vivemos num mundo extrovertido. Então, quando você tem um filho ou você tem pessoas ao seu redor que se relacionam com o mundo muito bem, ele vai, ele volta, ele fala com um amigo. Se o amigo briga no dia seguinte, ele vai lá e ele dá conta de conversar com o amigo. Se você tem uma dificuldade no trabalho, mas não tem problema, a festa que vai acontecer no final de semana eu vou mesmo assim, porque não faz mal que eu briguei com os meus amigos do trabalho. Eu vou lá, não tem problema. Então, assim, a gente vive num mundo pelo menos no mundo ocidental, que enaltece, que pede essa extroversão. Então, normalmente, se você é um extrovertido, você acaba tendo um pouco mais de facilidade, ficando mais à vontade e sendo o tempo todo bem visto, né? Você é todo tempo elogiado. Olha que bonitinho, ele fala com todo mundo. Olha, ele dá beijinho em todo mundo. Olha que bonitinho, né? Olha aquela pessoa, nossa, ela fala tão bem, ela conversou com todo mundo aqui.
É isso que a gente Eu fala. acho que criança principalmente, né, Nicole? Eu acho assim, você falou um ponto que eu acho que é muito importante ser ressaltado, principalmente no mundo infantil. A criança extrovertida, ela chega, ela dá beijo, ela fala com todo mundo e todo mundo aplaude. Olha que lindo, como seu filho é educado. Se seu filho é mais introvertido, ele vai, fica no cantinho dele, tá brincando e ele quer brincar sozinho, né? Porque ele tem o time dele de se colocar naquele ambiente, todo mundo fala assim, nossa, que criança mal educada, ah, ela não se socializa. E, na verdade, não é isso, né? É da criança. Sim, sim. Não, é da criança. E eu acho que o importante é, sim, é mais difícil ser um introvertido na sociedade que a gente vive, porque ela pede que você se movimente, que você fale com as pessoas, então é mais difícil, né? Não significa que ela é insegura ou que ela tem uma baixa estima, mas pelo fato de ela estar inserida num contexto que diz o tempo todo para aquele que é extrovertido, parabéns, nossa, que bacana que você fez, nossa, que legal, né? Que enaltece o tempo todo o movimento extrovertido, ela vai naturalmente pensar, poxa, eu tenho um filho, essa semana que passou, meu filho estava falando, ah, mamãe queria tanto conseguir falar com todo mundo assim, falar com as pessoas, porque eu não faço isso, né? Ele tem 10 anos. Mas sim, é difícil para o introvertido, por quê? Porque ele vive num mundo que diz que a introversão não é tão interessante assim, né? Então, Não, você... e parece que até introversão é um defeito, né? A gente tem que trabalhar para ser extrovertido. Quem é extrovertido é o máximo, quem é introvertido tá down. E a questão é, fica todo mundo se sentindo, eu deveria ser de um outro jeito, de um jeito que eu não sou. E não é essa a ideia, que a gente seja de um jeito que a gente não é. E ser um introvertido não é um problema, tem uma série de habilidades que você desenvolve porque você é um introvertido. Porque deixa eu falar uma coisa do extrovertido. O extrovertido muitas vezes se perde. Se perde do quê? No mundo. Entende o que eu quero dizer com se perde no mundo? É assim, eu fico tanto é, ajudando o meu amigo, fazendo o que o meu amigo quer, conversando com as pessoas, que eu até esqueço o que é importante para mim. Então é comum o extrovertido, principalmente na adolescência, ele sai, ele vive as histórias dos outros, ele passa por muitas coisas que ele está vivendo na rua e ele se perde. Ele não sabe quem é ele. Ele não sabe o que ele precisa. Por quê? Porque ele está desconectado dessa introversão, desse movimento mais para dentro. Então, sim, é uma questão assim muito séria a gente pensar que só a extroversão tem coisas bacanas, só a extroversão que vale a pena. E não é isso, né? Aí tem uma outra questão eu acho que é a Camila que coloca, né? Do adulto ter, da criança ao adulto ter dificuldade de transitar com segurança nos diferentes ambientes. Sem dúvida, não é simples. A ideia é que a gente, no desenvolvimento, na individuação de cada um, que a gente aprenda isso. Aprenda a transitar nos ambientes. Isso é um treino. É como, eu sempre falo, é como desenhar. Se você para de desenhar com 10 anos e nunca mais desenha, você não vai pensar que você vai chegar com 40 anos ou com 30 anos e fazer um desenho super maravilhoso. Você precisa. Sempre tive facilidade de desenhar. Mas hoje eu não desenho mais como eu desenhei já um dia. Por quê? Porque na época da faculdade eu parei de desenhar. Então hoje eu não consigo mais fazer o que eu fazia naquela época. Eu posso retomar? Posso retomar, mas não é a minha habilidade. Hoje eu não tenho isso desenvolvido. Uhum. A mesma coisa em relação à extroversão e à introversão. O fato da criança e do adolescente, do adulto, terem facilidade, eles vão ficar mais confortáveis em um ambiente. Então, é mais fácil para o introvertido, é uma questão seríssima. Por exemplo, eu tenho muitas questões no consultório que vêm no seguinte sentido: o filho é um introvertido e os pais um extrovertidos, ou o pai e a mãe. E eles ficam aflitos porque eles querem que o filho conquiste o mundo, fale com todo mundo, diga quanto legal ele é. A festa dele tem que ter 50 pessoas. E a criança ou adolescente vem para mim e diz assim: mas eu só queria convidar mais 2 amiguinhas. E assim, isso, olha, eu posso dizer para vocês seguramente, quando a criança e o adolescente estão em processo terapêutico e tem essa diferença entre a criança ser uma introvertida e os pais extrovertidos,
a criança fica sofrendo porque ela quer a festa com dois amigos, porque ela não quer tanto movimento externo e ela tem que participar e ela tem que ter assim, né? E aí, E ela tem que sorrir, né? e aí ela passa assim 2, 3 anos na terapia, aprendendo a lidar com a mãe ou o pai que são extrovertidos e ela não é. Sem brigar, sabe? Sem aquela coisa do ranço, de ficar brigando com aquilo. Por quê? Porque o que a gente precisa é fazer um reconhecimento de quem é esse outro. Seja essa criança, seja esse adulto, seja esse companheiro. Fazer um reconhecimento de quem é o outro e compreender que ele tem um jeito específico de funcionar e que tudo bem. O máximo que a gente pode fazer é ajudar a ele criar outras ferramentas para lidar com aquele ambiente extrovertido ou introvertido que ele não tenha tanta habilidade. Mas ficar Uhum. impondo, não, você tem que ser mais extrovertido, ou você tem que ficar mais quieto, não tem que falar com todo mundo quando você está na rua, é uma ofensa, uma violência com aqueles que estão ao nosso redor, porque não é o movimento deles, né? Então, tem mais uma questão aqui acho que é da. Tem mais uma questão aqui, ó. Como ajudar os nossos filhos a lidar com a frustração de querer pedir, né, aquele pão quentinho na padaria? A criança, ela quer fazer, ela tem vontade de fazer, mas por ela ser introvertida, ela tem uma dificuldade, né? E não só de pedir o pão quentinho, como de se expressar às vezes na sala de aula, ou de se colocar na família ou perante os amigos por causa da introversão. Como lidar com essa frustração e não conseguir por causa da introversão? Então, a primeira coisa é a gente poder dizer para essa criança que não tem problema, que tem gente que tem mais habilidade de falar, de pedir o pão quentinho ou de conversar na sala, e outras pessoas são mais recolhidas, como, por exemplo, essas crianças que a gente está falando, e ela vai demorar um pouco mais para pedir, ela vai ter que criar recursos que ajudem ela a pedir, ela vai se movimentar mais num grupo pequeno. Então, a hora que a gente consegue dizer para a criança, mesmo pequenininha, atualmente já tem uma menina de 10 anos e ela tem uma questão de ela é uma introvertida, na aula online ela não consegue falar. Por quê? Porque todo mundo vai falando, vai levantando a mão e ela não chega na vez dela, né? Ela ficava assim, com uma dor de que eu tô sozinha, ninguém me ouve, eu não consigo falar. O que a gente tem trabalhado na terapia? Olha, você consegue falar, você pode falar, mas você é mais introvertida. Então, talvez você. Tudo bem. Tudo bem. A hora que a criança entende que assim, ela é mais recolhida, ela é mais introvertida, mas que tudo bem, que ela não tem um problema por conta disso, que ela vai precisar aprender assim, como é que eu crio recursos, crio ferramentas que vão me ajudar a me colocar na sala de aula. Então, por exemplo, e aí, veja, gente, não é a minha ferramenta, é essa criança que tem que criar as ferramentas. Então, o que eu tenho ajudado ela, trabalhado com ela na terapia, ela já sabe agora que ela é uma introvertida e que não tem problema. Então, essa é a primeira coisa. Porque senão a gente fica pensando, meu Deus, eu sou um monstro, eu sou um introvertido, eu faço isso e eu sou um extrovertido e eu não deveria ser. E é muito duro, porque a criança, ela começa a fantasiar, ela fica muito triste mesmo. Então, a ideia primeiro ela fez esse reconhecimento. Agora, qual é o movimento que eu tenho com ela no atendimento? É assim, que recursos você pode usar? Quando a gente não sabe, a gente quer conversar ou quer falar e o professor não está ouvindo, as crianças não estão deixando eu falar. Como é que você pode fazer para ser ouvida? E aí a gente vai pensar em ideias. Como é que um colega faz? Às vezes, por exemplo, eu sou uma introvertida. Conversar com o professor. Conversar com o professor. Eu sou uma introvertida. O que eu falo para o meu filho que é um introvertido? Eu falo para ele, não tem problema você ser um introvertido e tal. Olha, eu fiz assim. Eu fiz desse jeito. Dou um exemplo para ele de como eu faço. Ou de como eu fiz em algum momento, em alguma circunstância. E vou dando um tempo para ele. Porque aí ele vai entender. Minha mãe fez assim, isso para mim dá, não dá, eu acho que eu vou fazer daquele outro jeito. E aí ele vai experimentando e ele vai construindo um jeito dele de ser e de fazer. E é essa a ideia que a gente. Porque a ideia, Aline, é muito forte isso, né? Hoje, por acaso, eu recebi muitas perguntas e muitas coisas de pessoas me perguntando assim:
Ah, mas o meu filho, essa coisa de, o meu filho não faz o que eu falo, não me atende, ou eu quero que ele estude, ele não estuda. Hoje eu tive que atender algumas coisas, algumas questões nesse sentido. E o que eu tenho dito, o que eu disse muito hoje é assim, respira, vamos observar essa criança, ou esse adulto, mas observa o que que ele tem de simbólico que ele está dizendo ali. Porque a criança vai dizer, ela vai dizer através do desenho, ela vai dizer da necessidade dela. Porque às vezes ela é uma introvertida e ela não está com necessidade de falar com todo mundo. A gente é que fica preocupado. A gente, enquanto mãe, pai, vó, avô, a gente fica preocupado. Mas talvez essa criança não tenha essa necessidade. Então vamos observar, vamos prestar atenção. A minha orientação tem sido essa, assim, presta atenção. O que que o teu filho está te dizendo? O que que ele comunica para você? Quais são os momentos onde ele precisa ser mais extrovertido ou mais introvertido? Vamos observar no desenho, no sonho, nos movimentos dele, vamos ver aonde que vem isso. Vamos escutar a hora que ele fala assim, mamãe, olha que lindo esse desenho que eu fiz. E a gente não dá para olhar todos os desenhos, mas a gente tem que parar, olhar um ou outro. Olhar um ou outro e falar assim, nossa, o que é aqui mesmo? É um sol? Nossa, você fez vermelho, que bonito. Olha aqui. Observar o que tem ali de que pode ser curioso, que você pode perguntar. E veja, as crianças não são bobinhas, então não adianta falar assim, ela fez um desenho horrível e você fala assim, nossa, que desenho lindo, Ai, que filho. lindo. É péssimo isso, porque ela sabe. Ela sabe o quê? Ela capta de uma forma inconsciente que você não achou bonito o desenho. Então, às vezes, o desenho não é bonito, mas a ideia é legal. A ideia do quê? A ideia dele querer desenhar. A ideia da historinha que ele contou. É isso, é conseguir observar o que tem de bonito aqui. Ah, eu só gostei da cor. Ah, eu gostei da história. Ah, eu gostei que aqui ela pôs uma borboleta. Ah, eu gostei que aqui tem sei lá, uma coroa. Qualquer coisa. Mas e aí você perguntar um pouquinho do desenho. A hora que você pergunta um pouquinho do desenho, na hora você desperta a criança para uma série de coisas e você vai começar a perceber uma série de coisas. Até quando a gente estava preparando aquele curso lá de fotografia, lembra, Aline? E a nossa ideia era fazer exatamente isso com a criança. O que que é isso? Uhum. Perguntar. É perguntar sem ter um pré-julgamento, uma pré-definição. É perguntar assim, então, filho, o que você está falando? Como assim? O que que é esse O daqui? que que você quis captar aqui? É, O que você está querendo dizer aqui, né? exatamente. Então, a hora que você consegue observar isso, a criança vai se manifestar, assim como o adulto. Porque mesmo o adulto que não sabe desenhar, a hora que ele desenha, ele coloca ali alguma coisa que está interna dele e sai ali no desenho. Então, é lógico que um profissional consegue, tem mais habilidade e tal, e consegue saber aquilo melhor. Mas você, enquanto observador, enquanto interessado naquele ser humano, você consegue, da forma mais delicada e simples, observar algumas coisas. Você não precisa dar resposta, você precisa só olhar e falar: ai, o que é isso? Nossa, essa bolinha vermelha. E esse quadradinho azul? Pronto, a criança vai dizer. E aí você vai saber se ela está com dificuldade na atitude dela, se ela tem dificuldade, por exemplo, em se colocar na escola, ou se não. Se é difícil quando um amiguinho briga com ela, ela não consegue fazer as pazes, porque para um introvertido talvez seja um pouco mais difícil, né? Se às vezes, vamos dizer, até na casa da família, então dos avós e tal, a criança fica mais recolhida, não dá beijo em todo mundo. O que que significa aquilo para ela? É isso, é assim, conseguir ouvir o que essa criança tem para dizer, né? Porque não tem dias que eu não sei vocês, mas eu acredito que todos passem por isso. Por exemplo, recentemente eu tenho que, às vezes, levar uns documentos, algumas coisas do meu trabalho e tal. E tem dias que eu vou e eu desço do carro e eu falo com todo mundo. Tem dias que eu penso, ai meu Deus, espero que não esteja ninguém ali, que eu quero só deixar o envelope e ir embora. Porque assim, né? Tem dias que a gente quer falar, tem dias que a gente não quer falar. Então, conseguir observar e respeitar que tudo bem. Tudo bem que você fale algumas vezes e outras não.
Lógico que se a gente tiver uma criança que esteja uma polaridade, ou só na extroversão, ou só na introversão, vai ser importante que a gente ajude ela a encontrar esse outro lado. Mas sempre sem essa coisa do pré-julgamento, sem essa coisa já determinada de, olha, tem que ser assim ou tem que ser de um outro jeito, né? Então, E eu acho que o julgamento, assim, uma coisa que eu queria observar, assim, porque já é a segunda ou terceira vez que eu ouço essa sua fala, né, sobre introversão e extroversão, e eu presto muita atenção, assim, um exemplo que eu dou dentro da minha casa, eu tenho um filho que é extremamente extrovertido, então todo mundo na família sempre viu aquela criança falante que chega, abraça e fala, que não sei o que, faz e acontece. E a segunda filha veio uma introvertida, né? Que ela é mais quietinha, mas assim, e ela tem o time dela para ela falar, e todo mundo fica assim, nossa, mas por que que fala? Por que que não sei o quê? Então, assim, a gente entender essa criança, porque senão a gente acaba, principalmente quando são irmãos, né? Tipo assim, nossa, mas ele é super extrovertido, ele fala muito. E o que aconteceu com essa criança, com outro, né? Que não fala. Eu falo, gente, toda criança é uma criança, cada criança tem seu time. Espera o timezinho dela que ela vai chegar e ela vai se soltar e ela vai se abrir. Então a gente também saber lidar com isso, e é engraçado, porque um chega já falando e a outra vira para mim, e é um combinado nosso, eu falo assim, se você está se sentindo insegura para falar ou não se sente à vontade para falar na frente dos outros, fala no ouvido da mamãe. Ela vem assim, mãe, eu quero falar um negócio para você, e fala no meu ouvido. Então a gente dá essa liberdade para a criança, e é o que eu falo para ela. Na escola também, eu falei a mesma coisa, eu falei assim, se você está com vontade de falar alguma coisa para a professora e tudo, mas você não está à vontade de falar na frente de todos, chama a professora e fala no ouvido dela. Pronto. Né? Então, eu acho que isso já é um caminho também para a criança de como ela lidar com aquela introversão e não deixar de se colocar, né? sim, eu acho que é observar, né, onde está o sofrimento, porque muitas vezes a gente fica com a ideia de que a criança está sofrendo, de que está difícil para ela, e não necessariamente está. Nós vivemos numa sociedade introvertida, mas os introvertidos adquirem e desenvolvem uma série de coisas super importantes para o dia a dia, né, para a vida de cada um, para a sua vida. Então, assim, as duas formas de lidar no mundo, as duas atitudes, são atitudes super importantes. O que o Jung vai falar é que a gente tem uma atitude principal e que a outra, ela fica ali, ela vai aparecer a hora que eu preciso. Né? A hora que eu preciso, eu acesso essa outra forma de lidar no mundo, de estar no mundo. E aí eu acesso isso e começo a desenvolver um pouco mais. Então, com o tempo, a criança que é mais introvertida, por exemplo, como você está dando o exemplo da sua filha, ela é um pouco mais introvertida, mas ao longo da vida, ao longo dos anos dela, ela vai, sem dúvida, desenvolver um pouco mais a extroversão. Não precisa ser uma coisa forçada e vai ser na medida que for possível para ela, né? Então, quando, por exemplo, a gente pode pensar na questão de se a gente tem um filho que tem uma síndrome diferente, por exemplo, um autismo, que muitas vezes tem grande dificuldade de se relacionar, de estabelecer contato com os outros, né? Com aqueles que estão ao redor. Não significa que ele não vai nunca restabelecer contato. Significa que o que não dá é para a gente ficar forçando. Sabe aquela coisa? Ai, ele tem que falar, eu preciso que ele fale, eu quero que ele fale. Ai, meu Deus, esse menino não fala com ninguém? Ai, não sei o que. Sabe, essa coisa é muito desgastante para a família, é muito violento para a criança e não vai ajudar a desenvolver nada. Então, a ideia é que a gente consiga observar o tempo dessa criança e, sim, uma criança ou um adulto que tem uma síndrome, seja um autista, seja um outro tipo de síndrome, ela vai levar um tempo a mais para isso. Mas não significa que ela não vai desenvolver aquilo. Um grau mais sério vai ter mais dificuldade. Mas veja, a partir do momento que a gente consegue não estar ansioso, porque se a gente está ansioso, a criança capta tudo. E aí ela ansiosa, meu filho, ela não fala mais com ninguém nunca mais, entendeu? E ela vai viver a vida sem falar com os outros, porque a mãe ou o pai estão ansiosos. Então a gente precisa
Não, peraí, essa ansiedade é minha, não é da criança, né? Então, tudo bem, eu vou esperar o tempo dela. E esperar o tempo dela, muitas vezes é aquilo que a gente precisa aprender. É aquilo que a gente tem que estar Uhum. atento para não atropelar. Senão eu não quero fazer no tempo da criança, eu quero fazer no meu tempo. E o meu tempo sempre é diferente do tempo do outro, né? E então, assim, a ideia é conseguir observar com cuidado aqueles que estão ao nosso redor e entender que algumas pessoas vão ter uma habilidade maior para se comunicar, para se expressar, e outras menos. Então, quando a gente chega num Sim. lugar e uma pessoa dá beijo, abraço, vem, fala, não sei o quê, ótimo. É aquela pessoa está dizendo, olha, eu quero que você venha, eu estou te esperando. Mas não significa que o outro que não te recebeu daquela maneira também não está muito feliz com a sua chegada. Às vezes até mais feliz do que aquele primeiro. Só que ele não tem a mesma forma de manifestação. Ele não vai se manifestar da mesma forma. Talvez na hora que você sentar ao lado dele, ele consiga dizer para você: puxa, que bom que você chegou, eu estava te esperando. Não vi a hora de você chegar. Então, mas isso são coisas que a gente só observa quando a gente sai desse movimento mais ansioso e consegue falar: ai, peraí, tudo bem, o que faz sentido para mim? Onde que eu tô? O que eu quero fazer? É, se ouvir, né? Que é uma coisa que o introvertido vai ter mais habilidade. Do que o extrovertido. Vai ser mais fácil, porque ele está mais acostumado a observar qual é a necessidade interna dele, né? Então, sim, vai Uhum. ser mais fácil, ele vai se ouvir mais. O extrovertido, ele vai mais no movimento do externo, no movimento daquilo que está fora, tudo flui pro externo, e aí é mais difícil mesmo, né? Dele perceber aquilo que Nicole, tem dentro. Fale. a gente já está chegando no nosso tempo, já nos finalmente, né? Então, eu queria, antes da gente fechar, porque eu sempre gosto de fechar com a sua dica, com a dica de ouro, né? Mas fazer um convite para todo mundo. Agora, quinzenalmente, a gente vai ter encontros sobre sonhos, símbolos, né? O universo simbólico na infância, dirigida aí pela Nicole Gonçalves, né? Justamente para entender um pouco mais essa criança e como lidar com essa criança até mesmo no dia a dia. Então, se você tem interesse, entra aqui no link, tá? Ou no site da 5D Kids, ou no Insta da 5D Kids, olha lá na bio e tem o link para inscrição lá no Simpla. E além disso, também fazer um convite que na próxima semana a gente continua esse papo, né? Na próxima semana a gente vai falar sobre tipos psicológicos, intuição e sensação. Então, como é que a gente pode conhecer melhor esses dois tipos psicológicos, baseado nas duas lives anteriores, nessa e na anterior, que a Nicole já falou também bastante sobre tipos. Então, assim, ela deu toda uma introdução e aí na semana que vem ela vai falar aprofundar em dois tipos específicos. E para a gente encerrar aí com chave de ouro, qual a sua dica principal para a gente reconhecer isso nos nossos filhos e como lidar com isso? Botei você aí num fogo cruzado. Então, não, reconhecer é observar, né? A hora que a gente para e vê o nosso filho brincando, que você para e vê ele conversando com as pessoas ao redor, e você vai perceber, poder saber se ele é um introvertido ou um extrovertido. E a dica de ouro, eu acho que é o respeito a esse movimento. Nós vivemos numa sociedade extrovertida e que o tempo todo enaltece e clama que todos se movimentem de uma forma extrovertida. Só que quando a gente faz um movimento que não é nosso, quando a gente exige que todo mundo faça do mesmo jeito, isso é uma violência, é um desajuste, porque não é que todo mundo que vai agir Uhum. da sua forma e cada um numa medida. Então, conseguir entender que cada um tem a sua medida, que cada um faz de um jeito, observar isso e respeitar isso na criança, no adulto, em quem quer que esteja ao seu redor. Porque se a gente consegue ter esse respeito, dar esse espaço, esse lugar para essa criança, para esse adulto, para que ele seja da maneira como ele é, você vai observar que assim vai florir ali uma criança muito mais feliz, muito mais saudável.
que é a nossa ideia, né? A ideia é que a gente esteja perto de pessoas que estejam mais leves, felizes e tranquilas com como elas estão e como elas vivem no mundo. Então é isso, eu acho que é observar e respeitar um pouco isso. É que pode parecer bobagem, né? Mas assim, o respeito é uma coisa tão simples, mas às vezes tão difícil, porque a gente acaba levando muita da nossa, do que a gente acredita ser como verdade para os nossos filhos. Que nem você falou, um pai extrovertido, querendo que o filho seja extrovertido e achando que essa é a melhor forma. E simplesmente, gente, assim, aceitar a pessoa como ela é. E como é que ela pode lidar. E todos têm grandes benefícios, né? E são olhares diferentes para o mundo. Sim, eu tenho... Ninguém é igual a ninguém, né? Deixa eu falar uma coisa que você falou agora, me veio assim forte ali. Porque muitas vezes a gente tem a ideia, que isso é muito importante, né? Mas é uma coisa que está sendo dita há pouco tempo, vamos dizer, sendo trabalhado e falado há pouco tempo. Que é a ideia de que as crianças não precisam, elas sozinhas, elas têm dentro dela um potencial e algumas características que são delas. Então a gente precisa, eu não preciso dizer tudo que a criança vai fazer, ou eu tenho que orientar. Olha, por aqui não pode, que se você pode cair e se machucar. Olha, cuidado ali que tem fogo. Você vai orientar, garantir a segurança, mas você não vai impelir nela um jeito de ser. Se você consegue não impelir um jeito de ser nessa criança, ela vai florescer, ela vai vir ao mundo e construir no mundo aquilo que ela quer, desenvolver aquilo que ela quer. E isso é você dar chance para esse potencial criativo surgir, aparecer. Então é muito interessante assim, que a gente não esqueça disso, que é você não... Sabe, assim, eu acho que durante muito tempo as crianças eram vestidas como adultos. Aí depois passaram a ser vestidas como criança. E hoje existe uma cultura de, não, deixa eu vestir ela do jeito mais adequado, do jeito mais bonitinho, desse jeito que é o jeito que eu gosto. E com isso a gente não está vendo o que a criança é, o que ela tem, onde ela vai florescer, o que vai florescer ali. E é isso que a gente precisa tempo para dar esse espaço para deixar a criança acontecer, dizer dela, né? E de uma forma... Então é isso. Só um minutinho. Ó. Depois a mamãe... Ó! Então, tá ótimo, Nicole. Na quinta-feira a gente se encontra para o grupo, que vai ser muito legal, estão todos convidados, que a gente vai falar sobre esse universo infantil, sobre o simbólico. A ideia não é que eu fique falando, mas é que as pessoas tragam questões, movimentos das crianças e que a gente fale um pouco sobre isso, sobre os sonhos, sobre os desenhos, sobre isso que está vindo do simbólico, né, dessas crianças. Para que as pessoas consigam entender os seus filhos. Sim, para que elas possam compreender melhor aquela linguagem, né, e viver mais tranquilo. Então, na quinta-feira... Tá ótimo, Nicole. Disso. Um beijo. Gratidão. Muito obrigada por mais essa live. A gente espera vocês na quinta-feira. Link na bio ou no nosso site, 5dkids.com.br, ou no link aqui na bio do Instagram, tá bom? Esperamos vocês. E na segunda-feira, a continuação com os tipos psicológicos de intuição e sensação. Um beijo e até. Até.